Olá, meus queridos. Vamos para mais uma videoaula. Hoje falaremos sobre o teorema da energia cinética. Esse teorema que relaciona o trabalho da força resultante com a variação da energia cinética. Estamos na apostila número 5, aulas 55 e 56, teorema da energia cinética, página 83. A energia cinética é a energia do movimento, a energia que está relacionada com a velocidade do objeto. Como que a gente determina essa energia cinética? Vamos pegar a massa em quilograma vezes a velocidade em metros por segundo quadrado. Essa velocidade ao quadrado dividido por 2. A unidade medida no sistema internacional é o joule. No entanto, tem uma correspondência com a caloria. Temos que 4,183 joules é igual a 1 caloria. Falou em trabalho, tem que ter deslocamento. E o teorema da energia cinética nos indica que o trabalho dá uma força resultante num deslocamento de ΔS pode ser obtido da seguinte forma. Então, o trabalho da força resultante para levar um objeto do ponto A ao ponto B é igual à variação da energia cinética. Quem que é a variação da energia cinética? Então, é a energia cinética no ponto B menos a energia cinética no ponto A. O nosso trabalho ele pode ser classificado como um motor, quando a energia cinética do corpo aumenta. Pode ser classificado também como resistente, quando a energia cinética do corpo diminui, ou pode ser classificado como nulo, quando a energia cinética do corpo não se altera. Exercício número 3. Submete-se um corpo de massa igual a 500 kg à ação de uma força constante, que a partir do repouso imprime a velocidade de 72 km por hora. Ao cabo de 40 segundos, pede-se a intensidade da força aplicada. Então, aqui nós já verificamos que o movimento é retilíneo uniformemente variado, porque nossa força é constante, então nós temos uma aceleração constante também. Então, nós temos aqui que V igual a V0 mais AT. Então, vamos determinar primeiramente a nossa aceleração. Velocidade final temos que é 72 km por hora. Convertendo para metros por segundo, dividimos 72 por 3,6, que vai dar 20. A aceleração que nós vamos obter e o tempo, 40 segundos. Então, ficou 72 dividido por 3,6 é igual a vezes 40. 72 dividido por 3,6 é 20. Aí ficou 20 é igual a vezes 40. 40 está multiplicando. Passa dividindo. 20 dividido por 40, meio metro por segundo quadrado. Determinamos a aceleração. Por que nós determinamos a aceleração? Porque força resultante é massa vezes aceleração. A nossa resultante, que no caso é a nossa força F, a aceleração é o que nós determinamos. Agora é só substituir a força resultante é massa vezes aceleração. Massa 500 kg, aceleração de meio. Então, nossa força F vale 250 newtons, que é a mesma coisa que 2,5 vezes 10 a segunda newton em notação científica. Então, a distância percorrida. Então, vamos utilizar agora a equação de Torricelli. Então, velocidade final ao quadrado e velocidade inicial ao quadrado. Como o enunciado nos indica que ele partiu do repouso. Então, a nossa velocidade inicial é 0, mais 2 vezes a aceleração. Nossa aceleração é 0,5. O ΔS é o que nós vamos determinar que é a nossa distância percorrida. Então, ficou 20 ao quadrado é igual a 2 vezes 0,5. 2 vezes 0,5 é 1. 20 ao quadrado, 400. Nosso ΔS é 400 metros, que é a mesma coisa que 4 vezes 10 a segunda. O trabalho efetuado pelo móvel. Então, aqui, trabalho é igual a FD cosseno de θ. O F, bom, por que nós podemos utilizar essa forma? Porque a nossa força é constante. Se o enunciado não tivesse informado que a força não seria constante, não poderíamos utilizar essa forma. Então, trabalho é igual a força F, 2,5 vezes 10 a segunda. A nossa distância, 4 vezes 10 a segunda. E o cosseno de θ. Então, o deslocamento tem uma direção e um sentido, e a força de atuação. Mesma direção e mesmo sentido, logo, o ângulo
E o ângulo é zero, o quociente de zero é 1. Então ficou 2,5 ao quadrado, 10 ao quadrado, vezes 4, vezes 10 ao quadrado, vezes 1. Logo, o nosso trabalho é 1 vezes 10 a quinta joules. Resolvido nosso exercício, nosso problema 3. Vamos para o quarto. Um prato de tiro ao alvo de massa 3, de massa m, é lançado com uma velocidade inicial v. Ele desliza uma distância d e para. Sabendo-se que a força resultante que atuou sobre o prato durante o deslocamento é diretamente proporcional à sua massa, ou seja, a força resultante é um K, uma constante, vezes m. Calcule a distância d' percorrida por ele caso tivesse massa 2m, mas se fosse lançado com a velocidade inicial v. Então, primeiramente, vamos utilizar agora o teorema da energia cinética. O trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Aí nós temos que variação da energia cinética final menos inicial. Como no enunciado indica que depois de certo tempo o móvel para, então a velocidade final é zero. Então substituímos. Então sabemos que o trabalho da força resultante é igual a menos mv ao quadrado, e trabalho da força resultante é a força F vezes o deslocamento vezes cosseno de θ. O nosso ângulo aqui agora, essa força, está impedindo o deslocamento, então verificamos que o sentido do deslocamento, a direção é a mesma, o sentido é para a direita, o outro sentido da força é para... O sentido do deslocamento é para a direita e o sentido da força é para a esquerda, ou seja, entre a direção de deslocamento e a direção de aplicação da força que retarda esse objeto durante esse percurso é 180 graus, cosseno de 180 é menos. A nossa resultante, sabemos que é o K vezes o M, que isso foi substituído aqui, a força resultante é K vezes o M, que pegamos do enunciado. Então, ficou D vezes cosseno de 180 menos 1. Isso é igual ao quê? Então, é a variação da energia cinética. Então, nós temos que menos V ao quadrado sobre 2 é igual a menos D, menos dos dois lados corta. Então, chegamos que K vezes o D é igual a V ao quadrado sobre 2. Quem é D, então passo 2 multiplicando V. Isso, passa só o K dividindo, então D é igual a D ao quadrado sobre 2K. Então, aqui a gente responde. Então, o que acontece? Ele estava perguntando sobre o deslocamento. Calcule a distância d' percorrido por ele caso tivesse massa 2m, mas se fosse lançado com a velocidade inicial v. Então, verificamos aqui que o deslocamento ele não precisa da massa. Ele não depende da massa. Se não depende da massa, logo, o deslocamento d', que é o deslocamento quando tivesse uma massa 2m, vai ser o mesmo deslocamento da situação inicial. Exercício 5. Um corpo de massa igual a 20 kg está em repouso sobre um plano horizontal sem atrito. Uma força F constante agindo por um espaço D faz com que o corpo adquira uma velocidade de 8 metros por segundo. Determine a velocidade adquirida por um corpo de massa 10 kg submetido à ação de uma força igual a F nesse mesmo espaço. Então, sabemos que a variação da energia cinética 1 vai ser igual à variação da energia cinética 2, porque o trabalho da força resultante é o mesmo. A gente tem uma força, a mesma força aplicada pelo mesmo deslocamento. Lembrando que se a força é constante, o trabalho FD cosseno de θ. F é o mesmo, cosseno de θ é o mesmo, então sabemos que o trabalho da força resultante na primeira situação, quando nós temos um corpo de massa 20 kg, e na segunda situação, quando o nosso corpo tem massa 10 kg, o trabalho é o mesmo, então a variação da energia cinética também vai ser a mesma. Então, substituindo, temos que velocidade inicial nos dois casos é zero, então só ficou massa 1 vezes velocidade inicial ao quadrado dividido por 2, final do 1, né? Que é igual massa do corpo 2 vezes velocidade final do corpo 2 ao quadrado dividido por 2. Vamos substituir os valores.
Precisamos encontrar só a velocidade final do corpo 2. Então, 10 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Ficou 20 dividido por 10, que vai dar 2. 8 ao quadrado 8 ao quadrado dá 64, eu vou deixar o 64. Então, ficou V ao quadrado é igual a 2 vezes 64. Então, V2 é igual a raiz quadrada de 2 vezes 64. Mais raiz quadrada de 64 é 8 e o 2 deixo dentro da raiz. Então, velocidade final 2 é igual a 8 raiz de 2 metros por segundo. Exercício 7. Um projétil de massa 50 gramas atinge uma parede com velocidade de 120 metros por segundo e penetra 5 centímetros nela até parar. Calcule a energia cinética do projétil ao atingir a parede. Então, nós temos que a energia cinética inicial, mv0 ao quadrado sobre 2. Lembrando que temos que transformar a massa de grama para quilograma. Então, nós temos 50 gramas é a mesma coisa que 50 vezes 10 a menos 3 quilogramas, vezes velocidade inicial, que é 120 metros por segundo, 120 ao quadrado, dividido por 2. Então, fazendo essa álgebra, teremos que a nossa energia cinética inicial vai ser 360 joules antes que essa massa colida com essa parede. Item B. Calcule a força média exercida pela parede sobre o projeto. Então, aqui nós vamos utilizar o trabalho da força F é igual à variação da energia cinética, variação da energia cinética final menos inicial. Final, o objeto penetra na parede e para, então nossa energia cinética final é zero. Trabalho que a gente associa. Então, preciso determinar essa força média. Então, essa força média eu vou considerar aqui. Então, vai ser o meu F, D cosseno de 180, deslocamento em um sentido. E essa força está impedindo essa penetração desse objeto, está dificultando. Então, entre a direção do deslocamento e a da força, nós temos um ângulo de 180 graus. Cosseno de 180 vai dar menos 1. Então, D, nós já sabemos que ela penetrou 5 centímetros. Precisamos apenas transformar esse centímetro para metro. 5 centímetros é igual a 5 vezes 10 a menos 2 metros. Então, nossa força é F. F vezes 5 vezes 10 a menos 2 vezes menos 1 é igual a menos 360. Já determinamos no item anterior a energia cinética. Menos com menos aqui vai ficar mais. 5 vezes 10 a menos 2, multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Fazendo essa álgebra, cairemos que a força F vale 7.200 newtons. Pessoal, encerramos essa nossa videoaula. Qualquer dúvida, conversaremos na nossa videoconferência. Até mais.